Continuaremos examinar 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Nós estamos quase finalizando o estudo dessa carta que o apóstolo Paulo escreveu e tem sido uma bênção poder aprender essa porção das Escrituras e a orientação que Paulo deu primeiro para a igreja lá em Tessalônica, né? E a palavra que é do Senhor, ela é atual, ela serve exatamente para nós hoje aqui, porque assim como lá em Tessalônica, aqui se reúnem pecadores alcançados pela graça de Deus. Aqui se reúnem pessoas que têm problemas, conflitos, dificuldades, mas que querem servir ao Senhor e precisamos da orientação do Senhor. E aí Paulo vai escrever para a igreja em Tessalônica, tratando vários assuntos. Ontem o pastor Wagner pregou em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1. Né? Foi uma grande bênção. Falando do quê? Falando do Evangelho. O Evangelho, quando foi anunciado aqui para esses irmãos em Tessalônica, eu estou com a sensação de que ele não está funcionando, né? Ah, está? É só a sensação, então. É a posição. Deixa eu dizer. Tome tento, rapaz. Fique aí. Tá bom. Fique atento aí no feedback, de repente, de quem está acompanhando na internet, que se não estiver bom, eu mudo o microfone, né? Mas quando o Evangelho foi pregado lá na região de Tessalônica, e pessoas foram alcançadas por esse Evangelho, as suas vidas foram transformadas. Porque o Evangelho tem um impacto de nos fazer novas criaturas, nascer de novo. E aí Paulo vai falando como deve ser o proceder daquele que pertence a Jesus, daquele que foi alcançado pela graça de Deus. E aí ele vai dar várias orientações. Paulo vai falar sobre o futuro, sobre o retorno de Cristo Jesus, sobre a esperança que aqueles irmãos tinham em Jesus Cristo. Eles olhavam para a verdade de que Jesus irá voltar para arrebatar a igreja, e a expectativa era tamanha que influenciava o que eles estavam fazendo hoje. E nós fomos desafiados, com essas verdades e confrontados de que, irmãos, às vezes nós estamos muito acomodados com a nossa realidade. Às vezes os nossos planos envolvem muitas coisas, de A a Z. Quantos desejos, quantos sonhos, mas às vezes nos falta a expectativa pela verdade de que Jesus Cristo voltará para nos buscar. Parece que estamos enraizados nesse mundo e quando nós olhamos para 1 Tessalonicenses, nós somos motivados a olhar para a esperança da glória que é Cristo Jesus. E aí no capítulo 5, conforme já iniciamos, Paulo vai nos apresentar várias verdades práticas do dia a dia da igreja. Paulo vai falar para nós sobre a igreja, e na leitura da abertura do culto hoje, o Gabriel fez a leitura de 1 Coríntios capítulo 12, falando da igreja como corpo de Cristo. Foi uma leitura, é um texto maravilhoso, que Paulo ensinando as igrejas, e naquela ocasião a igreja em Corinto, sobre o que é a igreja, o que é essa comunidade. Paulo vai falar, é um corpo. É como se fosse um corpo. Nós somos um corpo, mas o corpo de Cristo. O dono é Cristo. A cabeça, quem comanda, dando a ideia de centralidade. Assim como nós, o nosso cérebro é quem comanda as ações e os movimentos do nosso corpo. Aí Paulo vai comparar o que é a igreja e fala de corpo e diz a cabeça é Cristo. Ele é o cabeça. E nós somos membros diferentes do corpo. Uns, recebeu por parte do Senhor dons diferentes dos outros, o que o faz é capacitado para desenvolver coisas diferentes um dos outros, assim como o nosso corpo. O meu pé, ele tem uma função fundamental, assim como a minha mão. Fundamental, mas funções diferentes, membros diferentes. E assim é a igreja de Cristo. Nós somos os membros ligados uns aos outros,
tá? Com a função de desenvolvermos a capacitação recebida para ser aquilo, para fazer aquilo, e o objetivo disso é o funcionamento harmonioso do corpo, para que ande em equilíbrio, para que caminhe, para que faça o que precisa fazer, e no caso da igreja, para que ela cumpra a sua missão. Essa é a ideia. Tá? E aí, quando Paulo vem falando sobre a igreja, ele vai falar aqui, a partir do versículo 12, sobre algumas responsabilidades que Deus espera por parte da igreja, em relação uns aos outros. Nós somos não apenas ligados uns aos outros por uma ideia filosófica, nós somos ligados uns aos outros como um organismo vivo. A igreja pertence a Cristo, nós somos membros uns dos outros, nós caminhamos, quem é salvo em Cristo Jesus e pertence a esse corpo, nós caminhamos para o mesmo lugar, nós servimos o mesmo Deus e nós trabalhamos para o mesmo objetivo, a glória, o glorificar o nosso Senhor. E aí, nesse funcionamento perfeito, desejado por Deus, Ele deu orientações, Ele deu instruções, Ele deu recomendações. Olha, é esperado desse grupo, vamos pensar assim, essas responsabilidades, essas funções. E aí os versículos 12 a seguir nos diz o seguinte, acompanhe aí comigo. Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz uns com os outros. Falando para a igreja, Paulo, movido pelo Espírito Santo, direciona palavras de Deus, dizendo o seguinte, irmãos, ele fala para a igreja, o dever da igreja é honrar os seus líderes, é respeitar os seus líderes, é demonstrar amor pelos seus líderes por causa do trabalho que realizam. E aí por 2 domingos nós pregamos sobre isso, não vou pregar novamente. Agora Paulo vai olhar para a igreja, tá? Paulo vai olhar para a igreja e vai falar em relação uns aos outros, nos envolvendo num único grupo, o que somos, o corpo de Cristo. Versículos 14 e 15, nos diz assim, irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém retribua mal com mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Eu vou fazer a leitura até do 19, nos diz assim, mais orientações. Estejam sempre alegres. Nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Ele olha para a igreja e o versículo 19 ele diz, não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. Percebe aqui que ele dá várias recomendações, diretas, curtas e objetivas, no que envolve a convivência. Então, igreja é a comunidade que precisa obedecer à ordem do Senhor no que diz respeito ao convívio, ao incentivo, à cobrança, ao amor. E aí nós podemos observar aqui várias questões. E eu gostaria de examinar junto com os irmãos algumas coisas interessantes aqui, nesse versículo de número 14. O apóstolo Paulo, ele vai dar algumas recomendações aqui, e ele vai dizer o seguinte, então vamos olhar o texto aí. Irmãos,
pedimos que advirtam os indisciplinados. O apóstolo Paulo vai esperar, e eu penso, irmãos, que se nós, como igreja, intencionalmente praticarmos o que é dito para nós no versículo de número 14, olha, a nossa realidade, ela pode mudar e muito. Porque o que Paulo fala aqui não são sugestões opcionais. Irmãos, se vocês quiserem, advirtam, admoestem alguém que está, porventura, andando de forma desordenada. Irmãos, se vocês quiserem, ajudem os fracos. Se vocês quiserem, encorajem aqueles que estão desanimados. Irmãos, não é uma opção, é uma ordem, é um imperativo. A igreja precisa advertir, admoestar algum irmão que de repente o andar esteja de uma forma desordenada. É uma ordem. Então, se nós, a primeira palavra do versículo 14, qual que é ali mesmo? Até a vírgula apenas. Qual que é a palavra? Irmãos. Está falando que o pastor deve fazer isso? Todos nós temos a responsabilidade de nos empenharmos conscientemente para fazer aquilo que Deus diz para fazer. Você já viu como que, de vez em quando, a cada 4 anos, acontece aí aqueles Jogos Olímpicos? Ultimamente, as últimas Olimpíadas eu não tenho conseguido acompanhar muito, Depois que é pastor e depois que é pai de 3 filhos, fica difícil, rapaz, você acompanhar algumas coisas que antes era mais fácil, Agora não é tanto, não. Mas um dos esportes que eu gosto muito nas Olimpíadas é o atletismo. Eu gosto do atletismo. E é interessante, O atletismo tem várias modalidades. Mas o que eu mais gosto dentro do atletismo são aquelas corridas de curta distância. Então, são 200 metros rasos ou 100 metros rasos. Essa, para mim, é a prova mais nobre do atletismo. É aquela prova que o campeão recordista percorreu em 9 segundos e 56 centésimos. O jamaicano Usain Bolt. Então é interessante nós observarmos os corredores, que por sinal falta um brasileiro já há um bocado de tempo nisso, com chance de disputar alguma coisa, Tá difícil para o Brasil. Mas é interessante nós observarmos nas câmeras potentes que tem hoje, como que funciona ali o corpo daquele atleta, Numa alta performance de músculos e tendões trabalhando assim numa velocidade. É incrível, Eu me encanto com a alta performance de um esporte. E é interessante que, às vezes, alguns nem tanto, mas normalmente, a gente vai mudando a personalidade, às vezes, a gente vai lidando, a gente muda gosto de paladar, a gente muda um monte de coisa conforme os anos vão passando, E uma das coisas que eu comecei a mudar às vezes, me emociona ver um atleta, no pódio, onde é hasteada a bandeira do seu país, o hino é tocado. Eu comecei a emocionar com aquilo. Eu falei, eu estou mudando, Mas o que acontece? Principalmente quando é um brasileiro, Quando toca o hino do nosso país, trazendo ali para o Brasil com a bandeira que é hasteada a mais alta honra diante dos outros que também competiram. Então nós entendemos perfeitamente isso. Irmãos, nós também, ou semelhante a isso, nós estamos em uma corrida. Nós estamos na corrida ministerial. E todos nós que pertencemos ao Senhor fazemos parte dessa caminhada. E quando nós caminhamos da forma correta, cumprindo aquilo que nos é ordenado a fazermos,
nós também, tá, teremos, vamos dizer assim, né, sendo hasteada a bandeira do nosso país, que trará a mais honra e glória para o nosso Senhor, que é Jesus Cristo. Então, quando a igreja faz o que ele disse para fazer, nós estamos glorificando ao Senhor. Nós estamos cumprindo aquilo que ele pediu para ser feito. E aqui nessa porção das Escrituras, o apóstolo Paulo está dizendo: irmãos, advirtam, admoestem alguém que porventura esteja andando de forma desordenada. É isso que Paulo está pedindo para nós. Tá? E aí nós precisamos entender um pouquinho mais sobre isso, né? E aí examinaremos. O apóstolo Paulo, ele vai classificar aqui não apenas, né, aquilo que precisa ser feito, como admoestar, advertir, encorajar e ajudar. Mas ele também fala assim, olha, a advertência, a admoestação é para os desordenados, é para os indisciplinados. O encorajamento é para quem está desanimado. E a ajuda é para os fracos. Olha que interessante. Ele não apenas diz o que tem que fazer, mas ele faz o apontamento para cada um, para cada necessidade. Irmãos, talvez seja o caso, talvez, deixe-me refazer a frase. Irmãos, certamente, no pequeno grupo que nós temos irmãos que no momento de sua caminhada com Deus, possam estar se encaixando no que Paulo colocou aqui, um andar, um procedimento desordenado, indisciplinado. E eu vou explicar e tratar isso. Certamente no nosso grupo nós podemos ter irmãos que nesse momento da sua caminhada estejam desanimados e precisam de encorajamento. E irmãos que nesse momento de sua caminhada se encontram, conforme o texto aqui, fracos. E já também tratarei sobre isso. Mas também pode ser que você não esteja em nenhum desses momentos aqui. Que o seu momento não é de indisciplina, não é de desânimo e não é de fraqueza. E é exatamente o que você precisa fazer, é o quê? É advertir, é encorajar e é ajudar. E o que é lindo na família da fé, num sistema, a igreja não é apenas uma organização, é um organismo vivo. Pedro vai falar de um edifício, mas Pedro vai falar de um edifício com pedras vivas. E o que é interessante, irmãos, é que de repente você, que talvez um dia teve indisciplinado, ou desanimado, ou fraco, hoje está forte, hoje está com ânimo, hoje está andando de forma ordenada. E o que é lindo é saber que de repente alguém que está indisciplinado no seu andar ou desanimado, que sendo ajudado por você, o amanhã ele pode estar te ajudando quando de repente você estiver desanimado. E é isso que Paulo está falando aqui para nós. É uns aos outros. Essa vida na vida. É o relacionamento que nós precisamos cumprir aquilo que foi e é esperado por nós. E aí Paulo vai dizer no finalzinho do versículo, né? Ó, irmãos, sejam pacientes com todos. No advertir, no encorajar, no ajudar, que a paciência seja uma realidade durante todo esse processo. É o que Paulo vem apontando aqui para nós. Então, eu gostaria de ver o seguinte. Em primeiro lugar, vamos estudar um pouco mais detalhado aqui. Tá? Os membros devem advertir. Advertir é admoestar. Tá? E admoestar, advertir, traz o sentido, a palavra, né? Ela significa o seguinte: colocar o entendimento na mente de alguém. É inculcar. Tá? Talvez no nosso contexto, na nossa cultura, essa palavra advertir ou admoestar
já chega para nós dizendo o seguinte: rapaz, você tem que parar com isso porque você está errado, porque, não é? Dá-lhe um sermão bem dado. Não, não é essa a ideia. Não é fazer isso de uma forma, né, impositiva. Não, a ideia é que pelo entendimento, pela instrução, né, seja colocado lá na mente o que? A verdade, o que é correto, o que é verdadeiro, o que é puro, o que é nobre. Tá? Aqui está a palavra para o aconselhamento bíblico que nós estudamos, né, que é a ideia de, literalmente, o significado é abrir a cabeça e colocar lá dentro. Ou seja, lembra de Deuteronômio, capítulo 6? Moisés vai escrever e dizer inculcar. Nós, como pais, precisamos inculcar, colocar lá dentro da cuca, né, dos nossos filhos, a verdade da palavra de Deus. Então, admoestar, advertir, traz essa ideia, tá? E isso se dá por meio da correção, da instrução, do aconselhamento, e não através da repreensão agressiva, tá? Mas uma ação pedagógica, uma ação fraternal, é isso que Paulo vem dizendo para nós, tá? E essa ação, essa atitude, o que é esperado que nós façamos, é sobre o desordeiro, é sobre o sentido da palavra, né, aqui, indisciplinado, é sobre o irresponsável, é sobre aquele cujo andar está em desordem. E o que é isso? O que significa isso? Me dê aí 5 minutinhos, eu vou explicar. Tá? O sentido original aqui é de um soldado que está marchando em uma toada diferente do pelotão. Você já viu os vídeos de YouTube, documentários ou qualquer coisa nesse sentido? Depois você pesquisa lá, né? Marcha do Exército, alguma coisa. Chega a ser bonito de ver, não é? Alguém ali comandando de forma objetiva, às vezes nem tanto, já treinaram tanto que já está, né? Mas às vezes a gente até brinca, né, com as crianças, direita, esquerda, e aí pá, pega o compasso ali, né? E é bonito quando isso é sincronizado. É muito lindo quando isso se aplica a um número grande de soldados. Às vezes uns fazem uma coisa, outros fazem outras coisas, né? E o que isso significa? Né? Isso significa um andar em ordem. Já pensou um soldado que está meio em descompasso ali? É para passar a perna direita à frente e ele está na esquerda. Ele está... tá exatamente aqui, indisciplinado. Essa é a ideia. Não é necessariamente uma rebeldia declarada. Às vezes nós temos isso. Pessoas que expõem sua rebeldia declarada e direta contra os princípios, contra Deus, contra alguém. Mas muitas vezes o que existe é um andar desordenado inconscientemente, sem perceber. Está meio avoado, está meio distraído, e o pelotão está aqui, então, o movimento é esse. E a pessoa está meio, né? É esse tipo de gente. É isso que Paulo está falando aqui. Né? Então, nós precisamos observar se alguém não está procedendo de maneira, vamos emprestar o que a própria Bíblia vai dizer sobre o que é esperado desse andar de um cristão, dessa marcha cristã da igreja. Paulo vai falar que nós devemos ter um andar de modo digno do nome de Cristo. Então nós precisamos refletir os valores que nos apontam para o céu, para a palavra de Deus, para o reino dos céus. Nós precisamos romper com muita coisa do que reina no cotidiano aí, da esperteza, né, da falcatrua, das desculpinhas esfarrapadas, de um bocado. Isso não é um andar digno do nome de Cristo. O crente precisa falar a verdade. A palavra do crente é sim, sim, não, não. Falar em amor.
Tá? Nós temos que ter um compromisso pessoal com a palavra de Deus, um compromisso coletivo com a igreja. Tem crente que não gosta de estar tendo que responder para outro. Por causa de orgulho, por causa né, o orgulho é a base de tudo para esse tipo de atitude. Mas né, pensando na sua autoimagem, não gosta da repreensão, não aceita isso e tal. Oxe, é um baita de um andar desordenado. Lembra de Caim? Quando Deus fala, né, Caim, cadê seu irmão? E ele, qual é a resposta que ele dá? Por acaso agora eu sou o guardador do meu irmão? Lembra dessa resposta que ele deu para Deus? Você, como membro da igreja, vamos ser práticos, espera aí. Você, como membro desta igreja, vou fazer a pergunta, por acaso você é guardador do seu irmão? Sim, com toda certeza. Nós somos responsáveis em Cristo Jesus pela unidade desse corpo, o corpo de Cristo. Nós estamos ligados uns aos outros com prestação de contas. Então, o andar em ordem diz respeito a cada um daquele que é membro do corpo de Cristo, que precisa ser cobrado, advertido, se o seu procedimento naquele momento não está condizente, não está em ordem, tá? Um desordeiro, um indisciplinado, é alguém que está ignorando, tá? Consciente, através de uma rebeldia, ou inconsciente, ele está ignorando o quê? As instruções do general. Essa é a ideia. Tá? Olha só uma situação de desordeiro na própria igreja em Tessalônica. Paulo vai tratar na segunda carta. Tinha gente lá que estava fazendo o seguinte, né? Bom, Jesus Cristo vai voltar logo. Esse era o pensamento, essa era a crença. Né? Jesus está para voltar nos nossos dias, os irmãos pensavam. E nós também pensamos. Né? Erramos quando achamos que Deus irá se adequar à minha forma de leitura da vida do mundo. Aí eu sou finito, eu sou como um grão de areia, né, no oceano, eu enxergo um palmo à frente do nariz e falo, vixe, está demorando. E a Bíblia diz, para o Senhor, 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Ou seja, Deus é atemporal, Deus não está preso ao tempo e ao espaço. Nós estamos. Então quem tem o controle disso é Deus. Né? Mas o que acontece? Os irmãos, crendo que Jesus voltaria naquela geração, alguns começaram a ser preguiçosos. Não queria ir mais trabalhar não queria levantar às 5h30, pegar o ônibus lotado, mas não. Vamos pensar assim, vamos trazer para nós, né? Não queria mais, porque Jesus vai voltar, para que eu vou me lascar tanto aí no trabalho? Não. Só que quem não trabalha, não tem recursos. Quem não tem recursos, não consegue comprar. Aí o pessoal começou a fazer o seguinte, irmão, eu vou fazer uma visita lá na casa do irmão Rodrigo, 11h30 amanhã, tá? Na hora do almoço. E à noite eu vou lá, viu, Marcos? Vou lá orar com o irmão. Estava acontecendo isso. Isso é um andar desordenado. Isso é alguém indisciplinado. Às vezes, conscientemente. Às vezes, inconsciente. Apenas na expectativa e esperança da volta de Cristo. Mas Paulo vai dar uma palavra para advertir quem estava indisciplinado, cujo compasso, né, cuja marcha não estava em sintonia com o pelotão que caminha orientado pelo general. E aí, o desordeiro é como um soldado que está marchando para um destino enquanto os demais estão marchando para outro destino. Tudo que fazemos como igreja deve estar de acordo com as instruções de Deus, que são nosso guia na doutrina, na prática. Então, uma dessas coisas, para nós colocarmos em prática, é o seguinte, irmãos, advirta os indisciplinados. Tá? Então, vamos pensar de forma prática. Quando você se torna membro de uma determinada igreja, você está realmente dizendo o seguinte,
Olha só. Ao se tornar membro de uma igreja, você está declarando a seguinte afirmação: eu acredito que essa igreja está seguindo a vontade de Deus na fé e na prática. Eu creio nisso. E então eu quero fazer parte dessa igreja para junto marcharmos de uma forma ordenada, refletindo aquilo que o nosso general nos instrui. Ser membro de uma igreja é isso. Mas quem de repente não está acompanhando os passos que a igreja se propõe a dar, está indisciplinado e precisa ser advertido. Então esse primeiro aspecto aqui, ele certamente nos alcança, tá? Alcança vários irmãos. Por quê? Às vezes sem perceber, sem notar. Eu não tenho, de repente, refletido um compromisso com aquilo que eu disse crer e defendo crer. Por um descuido. Irmãos, piloto automático não faz ninguém marchar, correto? Piloto automático a gente pisa fora da linha. Eu sempre digo isso aqui. Isso é contigo, isso é comigo. Piloto automático não nos coloca a seguir a direção que Deus colocou. Pelo contrário, o nosso coração caído, ele é tendencioso. A tendência do coração não é inclinar para a obediência a Deus, mas o pendor da carne, né? O desejo da carne. Então, se você botar no piloto automático, você vai estar aqui, precisando de advertência. Você quer ver? Vamos lá. Né? Não vá nesse momento olhar para o outro e dizer, pronto, vou obedecer agora, vou advertir. Né? Já nos próximos domingos nós vamos continuar, né? Mas o versículo lido já disse, faça isso com paciência. Amor e paciência é a forma de se fazer. Então, não pense você que está sendo autoridade porque você está vestindo aí, né, uma farda e agora você pode pisar nos outros. Isso aí não existe na igreja. Né? Mas assim, vamos sondar a nossa vida? Será que eu tenho objetivamente caminhado com intenção de marchar diante daquilo que eu disse que creio? Gabriel, rapidinho aí, coloca o pacto da igreja para a gente. O pacto da igreja é um compromisso que o membro tem com a igreja. E esse compromisso precisa refletir o que a palavra de Deus diz que tem que ser compromisso. Tá? Então, quando nos tornamos parte do corpo dessa igreja, como membro, nós vamos declarar o seguinte, vamos lá, avança mais para outra parte, Gabriel, quando comprometemos-nos, olha lá, eu, membro dessa igreja, eu tenho um compromisso de, com o auxílio do Espírito Santo, a andar juntamente no amor cristão. Olha só quantas verdades esperadas de mim como membro, que estou dizendo, eu tenho esse compromisso de andar no amor cristão. Eu tenho um compromisso de trabalhar para o progresso desta igreja, para o avanço. E nada se progride sem fazer nada. Pelo contrário, isso é resultado de passos intencionais e estratégicos. Aí, várias coisas, o progresso dessa igreja no conhecimento. Vamos lá, você tem estudado a Bíblia? Você tem procurado crescer no conhecimento e na graça do nosso Salvador Jesus Cristo? Como que eu sei? Pronto. Que você está aqui, você está adquirindo conhecimento. Estamos aprendendo. Então, eu não estou, qual seminário que você está cursando? Não é essa a ideia. Sabe quando nós conhecemos ao Senhor? Quando nós abrimos a palavra de Deus para ler, para aprender. Seja de maneira formal, através de um curso, através de algo mais elaborado, seja amanhã lá na sua casa, seja durante a semana, abra a palavra do Senhor. Esteja presente sempre que possível. Eu tenho um compromisso com essa igreja de cooperar e comprometo-me na santidade. O que você tem visto, o que você tem ouvido, o que você tem falado durante a semana? Eu tenho um compromisso com isso. Ser membro é dizer isso. Eu vou caminhar orientado e a marcha será com esses compromissos. E aí nós continuamos, passe mais. Comprometo-me a sustentar os cultos dessa igreja.
É um compromisso intencional seu? Amém, precisa ser. Precisa ser. Nas doutrinas, nas ordenanças, na disciplina. Eu comprometo-me a contribuir liberal e regularmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio dos pobres e para o anúncio do evangelho em todas as nações. Compromisso. Comprometimento. Deus é aquele que conhece e sabe de todas as coisas. Há momentos e momentos, irmãos, nas nossas vidas. Mas o que eu estou querendo pontuar é o seguinte, é a disposição de fazer quando se pode ser feito. Quando não pode ser feito, Deus sabe e conhece. Mas sem compromisso, mesmo podendo, não fazemos. Isso é um desordenado. Isso é alguém que está fora do compasso, é alguém, conforme o texto, indisciplinado, que precisa ser advertido. Irmãos, olha, a Bíblia nos chama a andar nessa direção. É esperado de você isso. Você, como membro do corpo de Cristo, não fazendo isso, contribuindo com a igreja em vários aspectos, na santidade, no conhecimento, na presença, na contribuição, e o nosso pacto vai continuar, não vou ler todo, no compromisso de uma devoção pessoal, familiar. Quando nós não fazemos isso, nós estamos andando desordenados. E precisamos ser admoestados para isso. A palavra admoestar, como disse, é colocar na mente. E a coisa que temos que fazer é o quê? É falar a verdade. Verdade da palavra de Deus. Então alguém precisa ter coragem para fazer isso. Quem que precisa ter coragem? Irmãos, Paulo diz. Irmãos. Então a igreja cuja função de advertir é uma tarefa pastoral, não vai. Não vai, irmãos. Não vai. É verdade que há situações e situações, é verdade que dependendo da situação e do contexto complexo, né, Deus capacitou pessoas exatamente para desenvolver essas funções. Então eu entendo que alguns casos e algumas situações é o pastor que tem que resolver, sem sombra de dúvida. Mas, por exemplo, de repente um irmão que não tem conseguido estar presente frequentemente, você sabe o porquê? Você procurou saber? Você se pôs disponível? Às vezes pode ser o seguinte, pode ser um andar indisciplinado. Às vezes pode não ser indisciplina, nem inconsciente. Às vezes pode ser o quê? Um desânimo. Às vezes pode ser fraqueza, a pessoa não está bem. E aí todo mundo vai fazer o quê? Vamos observar, vamos cochichar, mas o pastor que vai... Não, está errado. É uns aos outros, irmãos. Essa é a ideia. Então, alguém precisa fazer isso. E todos nós temos esse compromisso. Provérbios vai dizer o seguinte, que leais são as feridas feitas pelo amigo, feito por quem ama. E ser família de Deus é estar ligado com um compromisso de amor uns para com os outros. Então você tem a liberdade de chegar e dizer, olha, estou sentindo a sua falta. Olha, tenho percebido, existe alguma coisa, qual que é a situação, o que eu posso te ajudar? Olha, irmãos, nós temos que caminhar aqui, advertir. Quando nós observamos aqui, o apóstolo Paulo ele vai nos mostrar, pelos seus escritos, a motivação de fazer isso também. Olha só, Colossenses 1:28, alguns versículos rapidamente, né? Paulo vai nos colocar na direção correta, com a motivação correta. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo, olha a palavra aí, a mesma palavra. Nós anunciamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria olha o propósito, olha o objetivo aí, para quê? Para apresentá-los maduros em Cristo. Nós advertimos e nós precisamos advertir para que a pessoa seja mais parecida com Cristo, mais maduro. Então, a advertência, irmãos, é uma demonstração de que existe amor entre quem admoesta e quem está indisciplinado. Deus corrige aquele a quem Ele
ama. Por que que nós advertimos? Por que que nós corrigimos? Por que que nós ensinamos? Por que que nós trazemos os nossos filhos e colocamos aqui, caminha aqui, menino, e ele vai para lá e nós traz de novo? Por quê? Porque nós amamos. E como pais que amamos, nós fazemos isso para que lá fora as pessoas não façam. Para que lá fora a polícia não faça. Para que lá fora ele não desrespeite a autoridade, seja em sala de aula, seja na empresa, seja onde for. Então, quem ama, corrige. E essa correção precisa ser feita de forma amorosa, e Paulo vai apresentar isso para nós. Olha só, 2 Tessalonicenses 14:15. 3, 14 e 15. 2 Tessalonicenses 3:14. Observem quem se recusa a obedecer aquilo que lhes digo nessa carta. Irmãos, observem isso. Os desordenados, afastem-se deles, para que se sintam envergonhados. Aqui Paulo vai falar o tipo de desordem que está acontecendo séria, e Paulo diz, não considerem como inimigo. Olha só, está desordenado, é um desordem que precisa existir um afastamento, para quê? Para que exista vergonha. O pecado é vergonhoso. Erramos quando o sair fora da marcha é esticar além dos limites da palavra do Senhor. Erramos quando nós trazemos de volta e dizendo, não foi nada não, está tudo bem, tá? Vida que segue, está tudo bem, vamos embora. Não, a orientação da palavra do Senhor é a seguinte, afaste. Afaste para que exista o quê? Vergonha. Tá? E agora, inimigo? De jeito nenhum. Tá? Não considere como inimigos, mas advirtam-no como a um irmão. Olha a motivação na advertência. Atos 20, 31, nós vemos o seguinte, Paulo falando mais uma vez sobre advertir, e ele diz, portanto vigiem, lembrem-se de que dos 3 anos que estive com vocês, de como dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas a cada um de vocês. Nunca deixei de adverti-los, ele diz, com lágrimas. Paulo fazia com a motivação correta. Nós precisamos advertir aquele que está indisciplinado com a motivação correta, trazê-lo para a marcha ordenada novamente. Esse é o objetivo. E aí, em segundo lugar, Paulo vai falar sobre membros que devem encorajar, consolar quem? Os desanimados, os de pouco ânimo. Olha só, Tessalonicenses, 1, capítulo 5, versículo 14. Encorajem os desanimados. Irmãos, cada um de nós podemos, em algum momento, nos encontrar abatidos, desanimados, né? De pouco ânimo. Eu me recordo quando estava em Curitiba, tinha um irmão em uma das igrejas que eu estava naquela ocasião assistindo, que era impressionante como que ele estava tão animado no servir a Deus que tudo que precisava fazer, ele estava lá, ele fazia, ele chegava primeiro, ele era o último a sair, ele conversava com um, ele emprestava o carro dele quantas e quantas vezes, né? E me levava em casa e buscava outros irmãos, olha, que prazer de servir. Que fervor! Mas depois de um tempo eu acompanhando, né, postagens e um bocado de coisa de longe e tal, esse irmão era alguém que estava desanimado. Pelas lutas, pelos problemas, por situações adversas, que às vezes, né, nós como homens, como pessoas vulneráveis, facilmente podemos deixar de fixamente olhar para Cristo e começamos a olhar para a tempestade. Lembra de Pedro? Pedro está caminhando sobre as águas ao encontro de Cristo, mas o texto diz que o vento forte o levou a ter medo. E quando Pedro começa a olhar as circunstâncias, Pedro começa a afundar. Nós podemos estar em uma situação dessa, pelos problemas. Às vezes, nós podemos, igual o exército de Israel, diante do gigante Golias, estar olhando para aquele homem, dizendo, ninguém é capaz de vencer. Ninguém é capaz de vencer. Olha o tamanho desse homem.
quase 3 metros de altura. Aí chega um rapaz, né, que olha para a mesma situação e diz, não tem como errar uma pedra nessa cabeça tão grande. Não tem como. Não tem. Ele está com espada, ele está com isso, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, em certos momentos nós podemos estar desanimados. Em certos momentos nós precisaremos de uma palavra de ânimo. E nada nos coloca tão de pé quanto as promessas da palavra do Senhor. As promessas de que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria vem. Promessas de um Deus que diz o seguinte, Filipenses 1:6, a obra que um dia Ele começou, Ele vai completar. Nós somos obras de Deus no sentido de Ele está trabalhando em nós a santificação. Ele está trabalhando em nós uma transformação cujo alvará, cujo habite, vamos pensar assim, numa edificação, será o quê? Um modelo parecido, igual a Jesus. E Paulo vai dizer o seguinte, Ele vai completar. Nós não seremos uma obra embargada, nós não seremos um caveirão, é caveirão que vai ser demolido aqui em São Paulo, Saiu aí, finalmente, depois de quantos anos aquele prédio morto ali, vai ser botado no chão. Nós nunca seremos uma obra inacabada, porque aquele que começou a boa obra em nós, há de completar até o dia de Cristo. Nós somos aquele que, nesse processo de transformação à imagem de Jesus, Paulo vai escrever em Romanos e vai dizer o seguinte, todas as coisas faz cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Não se, é quase inconcebível para nós essa verdade de que tudo faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Porque o bem, versículo 29, é ser transformado à imagem de Jesus Cristo, a qual Ele de antemão nos predestinou para sermos. Então Deus é aquele que faz com que a notícia de um diagnóstico de um médico que diz não tem cura, coopere para o seu bem. Porque através disso Ele vai desenvolver na minha e na sua vida o caráter parecido com o de Jesus. É aquele que irá completar essa obra. É aquele que nos sustenta diante das tribulações e diz o seguinte, nenhuma tribulação que vos sobrevém, ela é além de humanidade, essa é a ideia. Todos estão passando tribulações semelhantes, mas Deus é fiel. E Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possais suportar. Antes, junto com a tentação, Ele providenciará um escape. Aquela afirmação que nós cansamos de dizer, eu não aguento mais. Aguenta, porque Deus é fiel. E Ele não deixará o peso da provação ser maior do que a sua capacidade de resistir. Então nós precisamos da graça de Deus. Então, promessas, como de repente, essa me consola. Hoje, eu nem estava pensando na pregação, quando falei isso para a Suzana, mas se arrumando para vir para a igreja ali, ela já estava assim, já conheço, já estava com a luz baixa, Eu falei, eita nós, Quer uma boa notícia? Daqui, vamos pensar, deixa eu pensar rapidamente, eu falei assim, daqui 50 anos você não vai ter mais nada disso. Que não vai estar vivo não, 50 anos para frente não vai estar não. Eu daqui 50 anos, 37 com 50 vai dar 87, eu acho que eu não vou estar vivo. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Com dor ou sem dor, com limitação ou sem limitação, Deus é aquele que um dia irá enxugar dos nossos olhos toda lágrima. É aquele que irá cessar todo sofrimento. E conforme João vai dizer, assim como Ele é, nós o veremos. E nós seremos semelhantes a Ele. Então nós caminhamos para um projeto que já deu certo. Nós caminhamos para a glória, nós caminhamos. E às vezes nós precisamos ser animados com essa palavra. Será que tem alguém no nosso meio, membro dessa igreja, que está precisando de uma palavra de ânimo?
Eu penso e eu tenho certeza que sim. De quem é a responsabilidade, o compromisso de animá-los? Nossa, todos nós, é o que Paulo está dizendo. Ajudar os fracos. Aqui a fraqueza, essa palavra é usada no Novo Testamento para falar de fraqueza em todos os sentidos. Fraqueza física, fraqueza espiritual. E nós precisamos ajudar quem em determinados momentos da caminhada está fraco. Precisamos, como um corpo, ajudar, acudir, a ser um suporte, a ser um apoio para que a caminhada continue sendo uma realidade. Às vezes isso se manifesta de várias formas. É numa ligação, é no demonstrar de uma oração. Às vezes é nos reunindo e fazendo, sabe o quê? Uma cesta básica. Nos reunindo e fazendo o quê? Acabamos de levantar uma oferta para o pastor João Coelho, não é verdade? Precisamos ajudar nesse momento de fraqueza física do pastor. Passando por dificuldades, somos um corpo. Irmãos, que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos ajude a correr a corrida ministerial fazendo aquilo que Ele disse para fazer. E eu leio o versículo 14 para encerrar. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, que encorajem os desanimados, ajudem os fracos, que sejam pacientes com todos. Que o Senhor nos ajude a cumprir a missão da igreja. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos e nós glorificamos o nome do Senhor. Pedimos que o Senhor nos capacite, como representantes do Senhor nesse mundo que somos, a viver de acordo com aquilo que é esperado de nós. E que isso possa ser uma realidade intencional. Que nós possamos entender, ó Deus, que estar reunidos é muito mais do que assistir a algo que está acontecendo. É promover, é participar, é viver o compromisso que um dia nós estabelecemos que viveríamos para a glória do Teu santo nome. Então nos ajude, me ajude a caminhar desenvolvendo aquilo que o Senhor espera de mim e ajude a cada um dos irmãos. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.